Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre andamento. Bom, o que é andamento? É a indicação da velocidade que uma música será reproduzida. Por exemplo, quando estamos ali estudando uma partitura, uma leitura rítmica, precisamos que essa reprodução ela seja do início ao fim com o mesmo andamento. Isso às vezes é difícil para nós, porque o andamento ele não está assim internalizado. Então, como que a gente vai fazer? A gente usa então um material chamado metrônomo. Ele vai nos auxiliar a dar então esse parâmetro de velocidade para que nós músicos, né, façamos essa constante velocidade do início ao fim. Então, aí me perguntam se andamento é a mesma coisa que ritmo? Não, é uma coisa bem diferente da outra. O ritmo, ele é voltado à matemática da figura. Então, você sabe que um tempo ele pode ser dividido em diversas partes, né? Então, está totalmente vinculado com aquela divisão proporcional de valores das figuras. Agora, o andamento, ele está voltado a um termo chamado BPM, batidas por minutos. Voltando a falar sobre o metrônomo a gente tem dois tipos, o analógico e o digital. O analógico vocês já viram na aula 5, não sei se vocês perceberam, o professor Márcio ele apresentou esse material para vocês. Se você não percebeu, pode dar uma olhadinha lá na aula 5 que é bem interessante. Só que hoje em dia a tecnologia ela está em nossas mãos, então eu faço uso do aplicativo que estão disponíveis ali, os aplicativos que estão disponíveis nas lojas de aplicativo, como Play Store ou App Store. E é muito interessante você ter esses aplicativos no seu celular. Ele vai te ajudar muito nessa caminhada musical. E seria legal que vocês tivessem, porque a maioria deles é gratuito. O metrônomo ele é medido por um termo chamado BPM, né? Mas o que é BPM? Por exemplo, 60 BPMs. Em 1 minuto, em 60 segundos, o metrônomo vai bater 60 vezes constantemente, metricamente 60 vezes. 100 BPMs seria em 60 segundos, o metrônomo vai bater 100 vezes, metricamente, constantemente. Agora eu vou mostrar para vocês um músico tocando em seu piano uma música em diversos andamentos. Vamos começar com o adágio. O adágio está entre 55 e 65 batimentos por segundo. Vou colocar 60. Agora vamos ao andante. O andante está entre 75 e 100. Vou colocar uns 80, 85 para o andante. Agora o prestíssimo, gente. Prestíssimo tem mais de 200 batimentos por minuto. Vou botar aqui 200 só porque eu vou morrer. Vamos ver como que fica com 200 batimentos por segundo. E na partitura, como seria grafado então essas informações de andamento? Então, vai ser da seguinte forma: o autor ele vai colocar uma dessas figuras, ou a mínima com o símbolo de igual, ou a semínima com o símbolo de igual, ou a cocheia com o símbolo de igual. Depois desse símbolo aí, ele coloca o andamento que ele está definindo, 100, 60 até 208. Só que também nós temos outra forma de informar o andamento. Esses termos, eles são em italiano, eles não são informados através de números, e sim são os termos em italiano. Os termos são divididos em lento, médio e rápido. Entre os andamentos lentos estão o grave, largo, lento, adágio, larghetto, lentíssimo, adágio e larguíssimo. Entre os andamentos médios, que está de 72 a 120 BPMs, estão os termos andante, andatino, sostenuto, comodo,
maestoso, moderato, allegretto, animato e com moto. Agora os andamentos rápidos, que são de 120 bpm a 208 bpm, estão o allegro, o vivace, o vivo, presto, prestissimo, allegrissimo e vivavissimo. Esses dois últimos são os mais depressas possíveis. O autor da obra ele também pode colocar outros termos. Para deixar o andamento com mais precisão, ele pode colocar então o termo em italiano junto com o andamento em BPMs. Os andamentos também podem ser indicados através de dança, como o polka, o de marcha, que é o tempo de marcha, o tempo alla marcia, por exemplo, o alla, que significa estilo. Também nós temos os nuances dos andamentos, né, que são os adjetivos para definir os andamentos com mais precisão, que alguns deles são o assai, que é o muito ou bastante, o meno, que é o menos, o molto, que é o muito, o più, que é o mais, o pouco a pouco, que é pouco a pouco, o quase, quase, non tanto, que é o não tanto, e o non troppo, que é o não demais. Ali temos, na sua apostila, nós temos os exemplos de algum do uso desses nuances, né? O allegro non troppo, o andante quase lento e o allegretto assai. Temos também as modificações de andamento. Essas modificações, por exemplo, no início da música se utiliza um andamento e na metade da música um outro andamento. Nós temos ali para apressar, né, que seria o acelerando, o affrettando e o stringendo. E para retardar nós temos também outros termos, que é o retardando, que é muito usado o abreviamento, que é o rit ou retard. O ritenuto, que é o rit, alargando, que é o alargue, ralentando, que é o ralo. Então, temos também as palavras usadas para precaução, que é o senza rit, que é sem retardar, como eu falei para vocês no início do nosso vídeo. Nós temos o costume de não manter o andamento, então o autor da obra ele sempre deixa bem preciso ali o senza rit, que é sem retardar, não atrasar, ou o senza accel, que é o sem acelerar, sem apressar. Agora, quando o autor pede que volte ao tempo, por exemplo, no início da música foi um andamento, na metade da música ele pediu que seja um outro andamento, ou mais lento ou mais rápido, e no final da música ele quer que o primeiro andamento da música volte, ele coloca o termo chamado a tempo. Agora, para suspender o andamento, que às vezes é muito utilizado por solistas, ele coloca o ad libium e o rubato, que a interpretação vai ficar mais livre, sem compassos. Agora que você entendeu como são os termos indicados nas partituras, vamos para os nossos exercícios. Na atividade 1, você precisará colocar o L nos andamentos lentos, o M em andamentos moderados e o R em andamentos rápidos. Então, todas essas informações também estão ali na sua apostila, a partir da página 28. Agora, na atividade 2, você vai precisar colocar o V para verdadeiro e o F para falso, para as seguintes informações aqui. Então, se tiver alguma dúvida, nos envie no WhatsApp e estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida de vocês. Até o próximo vídeo.